Vamos? Então tá. Sou Giovana, residente de terapia intensiva, e hoje a gente vai falar sobre a ventilação mecânica no caso de síndromes obstrutivas, especificamente em asma e DPOC. Eu fiz uma programação um pouco pegando desde o começo da definição, fisiopatologia, diagnóstico e indicação de ventilação mecânica nesses casos, mas eu não abordei tão profundo porque não é o foco da aula, senão vai ficar uma aula muito extensa. E depois, para a gente entrar na ventilação mecânica de fato e o porquê que a gente faz da forma que a gente faz a ventilação. Então, a asma, peguei as fontes mais recentes, né, no caso da GINA 2025, eles colocam na definição que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, geralmente associada a uma hiperresponsividade brônquica. Então, nesses casos, o paciente vai ter vários processos inflamatórios associados. Então, o foco, na verdade, desses pacientes com asma é a gente tentar resgatar ele com medicação. E os casos que acabam indo para ventilação mecânica são muito pequenos. Geralmente, eles colocam aí que dá em torno de 1,7% dos pacientes que precisam da ventilação mecânica, que são aqueles pacientes mais refratários aos tratamentos farmacológicos que vão levar um período aí de quase que 24 horas para responder de fato. Então, nesses casos, a gente tem uma inflamação que vai envolver as interleucinas, principalmente... não tá pegando coisinha aqui. Hã? Tá indo não. Ah, tá bom. Vai acabar envolvendo os eosinófilos, então esses pacientes geralmente têm um processo alérgico associado e uma liberação aí também dos linfócitos, né? A estimulação dos linfócitos. Com isso, a pessoa vai fazer uma broncoconstrição. Isso é o que vai refletir lá na frente também como que a gente vai ventilar esse paciente. Essa broncoconstrição geralmente é causada por alérgenos, outras coisas que podem estimular esse processo inflamatório no paciente. Com isso, o paciente vai gerar um edema ali, inclusive na musculatura lisa desses brônquios, né? E uma produção de muco aumentada. E com o tempo, conforme esse paciente às vezes não é aderente ao tratamento, ele com o tempo gera um remodelamento das vias aéreas. Então, em casos mais crônicos, o paciente já tem essa via aérea que é mais difícil de recuperar. Mas geralmente são casos que a gente consegue recuperar. Ele é mais reversível. Eu acho que travou aqui mesmo. Eu tenho pilha, qualquer coisa. Eu tenho pilha, não. Ah, mas tá lá embaixo. Você consegue só mudar pra mim no computador, assim? Tic-tic. É isso. Aí, essa foto que eu coloquei, assim, do lado direito do paciente, estaria um brônquio normal, um brônquio saudável, então ele tem um lúmen muito mais aberto, enquanto que num paciente com a asma em si, ele... Tá funcionando já? Ah, tá. E nesse lado, o paciente pode ver que ele tem um edema bem na região aqui da musculatura lisa, associado com aumento de muco, né? Então, você dificulta muito a passagem de ar nesses pacientes. Então, geralmente leva a aprisionamento também de ar, além de você diminuir a troca gasosa desse paciente, né? Então, assim, o diagnóstico da asma é uma somatória de coisas. Tem desde a parte clínica, então, dos sintomas que o paciente tem. Geralmente, também questão da epidemiologia, geralmente são pacientes mais jovens. Não coloquei aqui, mas são pacientes mais jovens. Ele tem tosse, tem a falta de ar, o chiado, a sensação de aperto no peito, porque ele não está conseguindo tirar esse ar de dentro. E ela pode variar ao longo do tempo. Então, vai ter épocas que o paciente vai ter crises, vai ter épocas que o paciente pode ficar anos sem ter crise. E ele tem uma alimentação variável também. Quando faz aqui o volume expiratório forçado, geralmente na espirometria você tem um aumento, né, dele. E com o uso do broncodilatador você melhora essa ventilação do paciente. Ele responde bem a broncodilatador. E quando você tem no tratamento, né, no teste terapêutico, a responsividade
com uma boa melhora do quadro clínico e alteração do volume expiratório, quando responde a corticoide ou broncodilatador, quer dizer que realmente é positivo para a asma. E você tem que excluir outras doenças que são similares, não são iguais, mas são similares, né? Lembra? Então tem que fazer o diagnóstico diferencial também. No caso da asma, o foco do tratamento, como eu falei, ele é medicamentoso, mas os pacientes que geralmente precisam de intubação são os que estão falhando a essa terapêutica, que vai ter um tempo de resposta mais lento, né? Do tempo de ação dos medicamentos também. E o que leva também são pacientes que geralmente precisam de intubação, no caso da asma, são pacientes que já tiveram uma parada cardiorrespiratória até mesmo antes de chegar no hospital. O paciente que tem um esforço respiratório progressivo e com sinais de fadiga, um rebaixamento de nível de consciência, uma hipercapnia progressiva, que também não está respondendo aos tratamentos anteriores, uma hipoxemia que também não está conseguindo corrigir com o O2, seja ele qual forma for, pode ser o catéter nasal, pode ser máscara, o que for. No caso do DPOC, segundo o GOLD de 2024, eles colocam que é uma doença progressiva e irreversível, causada geralmente pelo tabagismo, mas não é a única causa. Também tem a exposição a poluentes, que inclui bastante pacientes que trabalham com produtos químicos ou com coisas que queimam, né, que geram um processo inflamatório também, e a destruição dos alvéolos. Eles separavam muito mais antigamente a bronquite crônica e enfisema, né, que são dois quadros com processos fisiopatológicos um pouco diferentes. A gente tem, no caso da bronquite crônica, é uma inflamação crônica em que você tem o aumento dessas células caliciformes e você tem uma produção de muco mais exacerbado, né, mais importante, que é o que mais causa a obstrução da via aérea. E você tem esse infiltrado, que é o que vai gerar esse processo inflamatório aqui, que vai aumentar esse muco. No caso dos enfisematosos, são os pacientes que já têm a destruição dos alvéolos, né? E com isso o paciente perde essa elasticidade pulmonar, que é a capacidade do pulmão de voltar, dos alvéolos voltar à posição normal dele, né? Fica como se fosse, em vez de ser uma bexiga, que tem a elasticidade que vai e volta, ele fica como se fosse uma sacola, só infla e não volta, né? Então, esses pacientes geralmente fazem um aprisionamento de ar. Eles geralmente têm um alto PIP, que a gente vai falar mais pra frente, mais alto, né? Que o normal seria ter um alto PIP aí de 0, né? Então, eles ficam hiperinsuflados. E reduz, com isso, a troca gasosa. Esses pacientes têm uma obstrução, então, persistente e progressiva, e tem uma limitação ventilatória e baixa resposta broncodilatador. São pacientes que, como o processo fisiopatológico da doença não está tão relacionado a uma vasoconstrição, eles não respondem tanto ao broncodilatador. Nesse caso aqui seria mais um enfisematoso, né? Esse é um pulmãozinho normal, o alvéolo aqui estaria normal daqui para baixo, e esses aqui já são o processo enfisematoso, que é quando você tem um rompimento. Pode ver aqui, era para ser, por exemplo, um alveolinho, outro alveolinho, e eles foram rompendo as paredes deles, né? Até fazer as blebs, né, as bolhas. No DPOC, o diagnóstico também tem uma somatória de coisas, então a gente tem a história do paciente, né, a exposição que ele tem, se foi uma coisa ocupacional, se ou ambiental, o tabagismo. É um paciente que tem os sintomas respiratórios persistentes, então ele vai ter sempre aí um quadro de uma tosse crônica, uma produção de escarro, que geralmente o pessoal fala que é pigarro, né? Vai ter a dispneia progressiva. E aí, o diagnóstico em si, a gente vai ter uma melhor diferenciação de qual quadro pulmonar que é, fazendo uma espirometria, em que a capacidade volume expiratório do paciente forçado, né, dividido pela capacidade vital do paciente, vai ser menor que 70, mesmo após o broncodilatador, ou seja, ele não responde ao broncodilatador. E a avaliação de gravidade tem alguns scores que a gente usa, né, que é uma escala de dispneia, ele vê basicamente o quanto o paciente está respondendo ou não e qual a intensidade dos sintomas que ele tem, o quanto isso atrapalha a vida dele do dia a dia.
Então, nesses pacientes, a gente vai ter um aumento da hiperinsuflação, um aprisionamento de ar, a diminuição do fluxo respiratório. Esses pacientes não conseguem tirar o ar de dentro porque ele não tem a capacidade elástica de voltar o pulmão, né? E aí você piora a relação na ventilação-perfusão desse paciente, que leva a uma hipoxemia grave e geralmente uma hipercapnia também. Nesses pacientes é indicado a ventilação mecânica, geralmente quando você tem uma hipercapnia e uma hipoxemia, um ou outro, ou os dois, refratários à VNI, que nesse caso não vou falar de VNI, mas é muito indicado a VNI, esses pacientes que têm alguns critérios específicos da VNI. Um paciente que teve uma PCR, um rebaixamento de nível de consciência, a persistência de acidose respiratória também, a gente vai precisar resgatar esse paciente. O paciente que não está tendo sinal de melhora da troca gasosa, um paciente que está muito secretivo, em que a VNI não vai resolver, realmente vai precisar entubar para até ter um processo de respiração um pouco melhor, mais efetivo. O paciente que não está tendo capacidade de proteger a própria via aérea, ou o paciente que está hemodinamicamente instável, né? Eu coloquei umas tabelinhas para diferenciar, então, que embora as duas estejam dentro do quadro de uma doença pulmonar com fator obstrutivo, né? São de causas um pouco diferentes. Então, tem metas e permissões diferentes quando você vai programar o ventilador. Não muito diferente, mas um pouquinho. Então, a asma, ela é do tipo inflamatória, mais eosinofílica, enquanto a DPOC é neutrofílica. Na asma, a gente geralmente consegue reverter melhor com medicamento. No DPOC, melhora, mas não muito. A idade de início é mais jovem, enquanto que o DPOC geralmente são pessoas mais velhas, que teve mais tempo de exposição aos alérgenos, enfim, o que desencadeia. A obstrução do fluxo na asma é variável, tanto em questão do tempo quanto em questão em momentos, dependendo da exposição também, e adesão ao tratamento. E no DPOC é mais persistente. Em questão de algumas coisas já entrando em alguns termos até da própria ventilação mecânica, né? Na resistência, questão da resistência à asma, o paciente, tanto da asma quanto do DPOC, vão estar aumentados, só que por motivos diferentes. Na asma, a gente vai ter mais um efeito do broncoespasmo em si, enquanto que no DPOC, a gente vai ter o colapso alveolar e aquela produção de muco. A questão da complacência, o paciente na asma, ele geralmente está normal. Pode aumentar, mas é mais discreto. Enquanto que no DPOC é muito mais importante, principalmente nos pacientes que são mais enfisematósos, que tem mais aquelas bolhas, né? A obstrução que a gente falou na asma é reversível, geralmente com medicamento, e na DPOC é uma coisa mais irreversível. Quanto mais crises, mais internações o paciente DPOCítico tem, menor a expectativa de vida dele, né? A hiperinsuflação na asma é transitória, quando ele estiver com um quadro mais obstrutivo, enquanto que na DPOC é persistente. Nos modos ventilatórios, esses são os modos ventilatórios que a gente tem no ventilador, todos eles têm, mas qual a gente vai escolher vai depender tanto da capacidade do ventilador quanto do quadro clínico do paciente. A meta sempre vai ser minimizar a hiperinsuflação nesses pacientes e evitar a iatrogenia. Aí, geralmente, você tem essas duas opções. Ou você usa por volume controlado, ou você usa por pressão controlada. No volume controlado, geralmente dá para fazer tanto para o asmático, dá para fazer o volume controlado, ou para o asmático também dá para fazer por pressão. Ele cabe os dois. Para o paciente DPOcítico, geralmente a gente controla por pressão, porque você diminui o risco de fazer um barotrauma nesse paciente, porque a gente vai controlar exatamente a pressão, né? Enquanto que no volume, a pressão que vai variar, então a gente dá um volume sempre constante, enquanto que o volume vai ficar variando. Esses modos, geralmente, a gente coloca para o paciente no desmame. Então, o que a gente mais vai usar para esses pacientes mais graves vai ser pressão controlada. Aí aqui eu coloquei algumas tabelinhas mais para relembrar até a aula anterior, que fala sobre os modos básicos. Aqui, nesse lado de cá, os pacientes estão sendo controlados pelo volume. Então, a gente vê que o volume é sempre o mesmo, embora a pressão, ela varia. Enquanto que aqui,
a gente tem a pressão, que é controlada, a pressão mais bonitinha, e aqui o volume é o que vai ficar variando. E aqui é basicamente assim, a gente pode até fornecer esses parâmetros para o paciente, mas o que vai definir se ele vai conseguir atingir a curva que a gente precisa nele vai ser exatamente a resistência à complacência nesses pacientes, né, que é uma coisa individual. Então a gente programa o ventilador no momento, espera um tempo para ver como vai ser a resposta do paciente, para a gente conseguir até fazer os cálculos depois e ajustar melhor o ventilador conforme a complacência e a resistência dele. Aqui é para falar sobre o alto PIP, né? Então, assim, essa seria uma expiração num tempo específico, geralmente aí de inspiratório de 1 para 2, é um tempo mais normal. Então, a gente vai ter a inspiração, aqui seria a expiração. A expiração do paciente aqui seria um tempo adequado, normal, isso saudável. E aí você tem um outro disparo a partir daqui. Nesses casos, os pacientes que têm um aprisionamento de ar maior, eles geralmente vão ter um alto PIP, ou seja, ele vai ter um disparo antes de terminar de expirar. Então, esse paciente provavelmente, o normal, o saudável, seria a gente conseguir chegar ele até aqui, né? Mas esses pacientes, ainda mais um DPO cístico, ele sempre vai ter um alto PIP. Então, quando a gente for programar o ventilador dele para o PIP, a gente tem que fazer uma somatória do quanto a gente está dando de fato para ele, né? Para ver o PIP total que ele está recebendo. Aqui, os cálculos. Tentei deixar um pouco claro, mas talvez tenha ficado um pouco confuso, um monte de seta. Mas, então assim, a resistência do paciente vai ser, a gente vai precisar da pressão de pico, da pressão de pausa e do fluxo inspiratório. Então assim, a pressão de pico, que eles chamam também de PPIC, é a pressão máxima durante uma inspiração. Todo ventilador tem ou ele te dá esses parâmetros, tem ventiladores mais modernos que te dão esses parâmetros, e tem ventilador que você precisa fazer uma pausa inspiratória, ele faz uma pausa de 1 segundo. E aí você consegue ver esses valores. Então, assim, a pressão de pico é o ponto mais alto que você chega durante uma inspiração desse paciente. O certo, a meta, é manter menor que 35, o ideal, né? Mas, e ela também vai depender do platô. Que depois que você sobe, ali chegou no pico, você vai ter um platô que seria uma reta, né? Daquela pressão. Então, você tem uma medida depois dessa pausa inspiratória, você vai ter uma média ali da pressão. E ela reflete mais a pressão alveolar, que é o que está dentro mesmo ali dos alvéolos, né? Então, se o paciente tiver com a meta, né? Ele estiver dentro da meta, menor que 30, você consegue chegar até 45 com esse paciente, sendo ainda uma ventilação ainda protetora, né? O fluxo inspiratório, se você escolher no modo controlado, volume controlado, você não vai controlar ele também. Ele vai se tornar uma constante. A complacência, você precisa subtrair a pressão de pausa, que é esse daqui, e o PIP. O volume corrente você já vai ter lá, né? Ele mesmo vai dar no próprio ventilador, não tem que fazer uma conta elaborante nem nada demais. O PIP é o que a gente estava falando antes, né? Da questão anterior. Você vai precisar ver se esse paciente tem alguma auto-PIP. Se ele estiver fazendo uma curva um pouco antes, você vai precisar somar ali para ver a PIP total que está sendo fornecida para esse paciente. Somar a dele com o que você vai fornecer no ventilador. E a meta é sempre manter menor que 10 também. O normal é uma PIP de 0, né? Um paciente saudável, como a gente, respirando no ar ambiente, uma PIP de 0. Tem a complacência, a estática, que é um momento ali, e tem a dinâmica, né? Essa dinâmica, ela corresponde à complacência total do sistema respiratório. Então, ela inclui tanto a pressão alveolar quanto a pressão pulmonar, que é mais ampla. E aí eu deixei aqui as metas do lado. Então, assim, dependendo dos valores que derem, se a resistência do paciente, essa é a normal, de 4 a 10. Mas se ela estiver mais alta, inclusive nesses pacientes mais DPO cístico, asmáticos, tudo, eles passam de 20. Então, a meta nesses pacientes é sempre deixar menor que 20. Então, a gente tem que otimizar todo o parâmetro ventilatório do paciente
para diminuir para ficar menos que 20 a resistência dele. Na complacência normal é ficar de 50 a 80. Então, o paciente que tem um quadro mais enfisematoso, geralmente, ele está mais alto, ele vai estar maior que 80. Então, a gente tem que ajustar o ventilador também para deixar ele com uma complacência melhor. Se tiver baixa, geralmente é outro quadro pulmonar. Atelectasia, síndrome respiratória aguda grave, outros quadros, né? O drive pressure a gente usa para, na verdade, ver o risco de lesão pulmonar. Os pacientes que deixam, a gente tem esse cálculo também, a gente usa a pressão de platô, essa daqui, menos o PIP. Ou você também pode usar o volume corrente pela complacência estática. Tem as duas fórmulas. A gente usa para ver o risco de lesão pulmonar desse paciente. O correto é a gente deixar a drive pressure desse paciente menor que 15. Porque você diminui o risco de barotrauma, que nesses pacientes é muito, muito perigoso, muito frequente, né? Em questão dos parâmetros, como que a gente vai ajustar o ventilador desses pacientes, principalmente no DPOC, né? E aí, na asma, eu deixei uns adendozinhos, assim. O volume corrente desse paciente no DPOC, a gente pode fazer de 6 a 8, mas ele fala de evitar volumes muito altos, né, nesses pacientes, porque ele já tem um aprisionamento, então a gente tem que evitar ele de reter mais ali dentro. Na asma, eles falam de deixar valores até menores, inclusive. Isso está no Gene no livro também. Eu usei um livro também de ventilação mecânica. E aí na asma eles falam de deixar o menor possível, então se possível deixar 4. A frequência respiratória desses pacientes tem que deixar baixo para você permitir um tempo expiratório maior. Esses pacientes estão com muito ar ali dentro, então você precisa dar um tempo de expiração maior para poder regularizar aquela questão do PIP também. E o paciente colocar mais ar para fora do que colocar ar para dentro. O tempo expiratório, como eu falei, tem que prolongar. Eles falam assim, de deixar de 1.3, né, 2 pontinhos para 3, 1 para 3 para mais. Então, eles colocam de 1 para 4, no livro eles colocaram até de 1 para 5. A PIP externa, né, que seria a PIP que a gente vai colocar no ventilador. Lembrando que esse paciente tem um alto PIP. É bem baixa também, porque vai somar. Então, a gente tem que deixar no máximo 10, né? Então, somando o que a gente já está fazendo para o paciente, mais o que ele vai ter, geralmente a gente vai deixar bem baixo. Então, vai ficar de 4 a 5, tanto na asma quanto no DPOC. E ele fala de você usar, um artigo ele coloca como 85 e no livro ele colocava como 80. Então, eu coloquei as duas referências, né? De usar 80 ou 85% da auto-PIP do paciente. Então, você vai ver lá você vai olhar a curva de fluxo e vai ver ali qual que é o pontinho que está batendo até chegar no zero, para ver quanto que está tendo de auto-PIP do paciente, né? E a partir daquele valor, você vai usar só 80% a 85% para poder somar no que você vai colocar ali para o paciente. O fluxo inspiratório é importante também nesses pacientes. Geralmente, eles falam de colocar alto. No livro, eu vi que eles colocam, tem que estar maior que 45 litros por minuto. Mas nos artigos mais recentes eles falam de colocar 60, mais do que 60. Porque com isso, consequentemente, você vai encurtar o tempo inspiratório. Então, você vai fazer um alto fluxo ali para o paciente e vai diminuir o tempo do paciente de ficar jogando aquele ar para dentro, né? Monitorar o auto-PIP, como eu falei. Então, você vai ter que ficar de olho na questão daquela curva de fluxo e é bom usar um capnógrafo, né? Sempre, geralmente, está lá já acoplado no próprio sistema. As metas, né, em relação às metas, você vai ter que manter uma FiO2 o suficiente para manter uma saturação adequada, então de 92 a 96. Na gasometria, ver essa relação também, se o oxigênio do paciente está mantendo ali a pressão de O2 está ficando de 80 a 120, também a gente não tem que fazer uma hiperóxia, né? A sensibilidade, eles falam de deixar mais próxima de zero. Então, geralmente, esses pacientes a gente nunca vai deixar menos 1, menos 2. A gente sempre vai deixar 1, 2, né? Ali um pouco mais alta. A rampa tem alguns, dependendo do tipo de ventilador, alguns você vai ter que aumentar a aceleração de fluxo. Tem uns outros que a rampa você ajusta em questão do tempo. Aí você tem que deixar no menor tempo possível
para poder fazer com que esse paciente receba o oxigênio, né, ali a ventilação rápido, mas ao mesmo tempo ele não fique recebendo por muito tempo, né, aquele fluxo. O tempo de circlagem, eles vão ser maior que 40%, a pressão de pico, que era o que a gente tinha discutido antes, ser menor que 40 e a pressão de platô ser menor que 30, que é o mais seguro. Então, essas basicamente são algumas metas e formas de ajustar o ventilador. E essas foram as referências. Acho que é isso da aula.